Olá, boa tarde. Você acompanha agora as notícias do Gazeta News. Movimento intenso nas estradas paulistas na saída para o feriadão. A cidade registra neste momento 156 quilômetros de congestionamentos. Cerca de 1.700.000 pessoas devem deixar a cidade, 15% a menos que o registrado na Páscoa. Essa aí é a rodovia Presidente Dutra, na altura do Shopping Guarulhos. Movimentação tranquila para quem optou para pegar a estrada neste momento, no sentido do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba. Marginal Tietê, agora na altura da ponte da Vila Guilherme. Motorista que vai no sentido Ayrton Senna enfrenta trânsito bem carregado. E agora temos aí a Avenida Abraão de Moraes. O trânsito é bem intenso ali na altura do Shopping Plaza Sul, para quem segue para o litoral pela rodovia dos Imigrantes. Se você vai deixar a cidade hoje, fique ligado nos melhores horários para a saída. Segundo a Ecovias, evite pegar a estrada até às 9 da noite. E amanhã, entre 7 da manhã e meia-noite. Na volta, no domingo, o trânsito deve ficar carregado entre 3 da tarde e 10 da noite. E foi aprovado agora há pouco na Câmara Municipal, em primeira votação, o projeto do Plano Diretor de São Paulo. Os vereadores retomaram hoje a análise do texto em sessão extraordinária, depois dos protestos contra a demora na votação, que terminaram em confusão ontem. Manifestantes ligados ao movimento do Sem Teto passaram a noite em frente à Câmara para acompanhar a votação. Eles pediam agilidade em projetos de moradias populares na cidade. Ontem à noite, a sessão foi suspensa e milhares de manifestantes entraram em confronto com a polícia por causa da demora na votação. O grupo jogou pedras contra o prédio da Câmara, destruiu grades que cercam o local e queimou banheiros químicos. Os manifestantes também atearam fogo em pneus e lixeiras na região. A polícia reagiu lançando bombas de gás. Ao menos 3 pessoas passaram por atendimento médico na Câmara. Violência em São Paulo. Um arquiteto é morto durante um assalto em uma farmácia na zona sul da cidade. O crime foi na Avenida Prefeito Fábio Prado, na Chácara Clabim. Ernesto Pisanelli, de 63 anos, estava comprando remédios para a esposa quando os criminosos anunciaram o assalto. O arquiteto não reagiu, mas negou entregar seus pertences aos assaltantes. Nesse momento, ele foi atingido por 2 tiros, um no peito e outro na barriga. A vítima morreu no local. A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade dos criminosos, já que a câmera de segurança do estabelecimento não estava funcionando. E 5 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas na noite desta terça-feira em Sorocaba, no interior de São Paulo. As ações aconteceram em 3 pontos diferentes da cidade. Em um deles, as vítimas estavam em um bar quando uma moto parou em frente ao estabelecimento e tanto o passageiro quanto o motociclista dispararam contra o grupo. 2 pessoas morreram na hora. Já são 15 homicídios em apenas 4 dias. O primeiro foi na madrugada de domingo. Um policial militar foi assassinado durante uma emboscada. E a Comissão da Diversidade Sexual da OAB de São Paulo luta para que os advogados transgêneros possam utilizar o nome social na carteira da entidade e no cadastro nacional. O Conselho Federal de Psicologia foi pioneiro e já oficializou o nome social no dia a dia da profissão. Agora é a vez dos advogados. Uma comissão da OAB aqui de São Paulo enviou um pedido no ano passado para o Conselho Federal da Ordem também adotar essa prática em âmbito nacional. O primeiro passo já foi dado. Agora, se for aprovada, essa regra vai mudar a vida de advogados transexuais ou travestis. No documento profissional, eles terão o nome de registro civil e também o nome pelo qual desejam ser tratados. A decisão não tem data prevista para sair. E um protesto por moradia interditou a Marginal Tietê na manhã desta quarta-feira. A manifestação começou por volta das 10 da manhã, na altura da ponte do Tatuapé, e seguiu até a Avenida Guilherme Cottin, que foi interditada por volta do meio-dia. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 100 pessoas participaram do protesto. Segundo os manifestantes, eram 800. O pedido dos integrantes do Movimento Independente de Moradia de Vila Maria é que o prefeito impeça a reintegração de posse decretada pela Justiça em um terreno invadido no Parque Novo Mundo. A Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ficou totalmente bloqueada por 40 minutos. Não houve confronto com a polícia militar.
E o nível do sistema Cantareira registra nova queda pelo 11º dia consecutivo, chegando a 10,7% da capacidade máxima. Há um ano, os reservatórios tinham 62,8% de volume armazenado. De acordo com a Sabesp, a pluviometria acumulada nas 5 represas que formam o sistema Cantareira em abril é de 85,7 milímetros, abaixo da média histórica de 89,3 milímetros. No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, o volume de água que entrou no manancial corresponde a apenas 15% da média histórica. A situação mais crítica é nas represas Jaguari e Jacareí, cujo nível está em apenas 3,1%. Elas representam 80% da capacidade total do sistema Cantareira. E em tempos de falta de água, os lava-rápidos têm sofrido com a perda de clientes e vêm investindo em alternativas para enfrentar a crise de abastecimento. Quando o movimento está baixo, a primeira medida é fechar o registro e evitar que qualquer vazamento na tubulação traga mais prejuízos para o negócio. Essa tem sido a rotina deste Lava Rápido, na região do Brooklyn, zona sul de São Paulo. A preocupação que agora mais nos aflige é o fato da gente ter que agora racionar ainda mais o uso da água e com a ameaça de multa, né? Ele administra o local há 6 anos, que é um dos poucos, segundo o sindicato da categoria, que ainda utilizam água da Sabesp para o serviço. E afirma que nunca tinha passado por algo parecido. Diminuiu em 25%, 30% o nosso faturamento em lavagens, justamente por causa dessa estiagem e da preocupação da população. Marques sofre com o medo de falta d'água. Já Luciano adquiriu um Lava Rápido há 7 meses, na zona norte de São Paulo, que foi pensado e construído há 30 anos para reaproveitar toda a água usada nas lavagens. O líquido passa por uma espécie de decantação para ser limpo. Esse reservatório tem 8 metros de profundidade e um comprimento de cerca de 10 metros quadrados, mais ou menos, vem até aqui onde eu estou. A água parada faz com que os detritos fiquem na parte de baixo da cisterna. A parte de cima é puxada por uma mangueira e uma bomba até estes tanques e já está pronta para ser reutilizada. Trago meu carro aqui, um dos motivos principais é esse. É justamente porque é ecologicamente correto e nós temos que pensar no nosso futuro. A água que não tem mais aproveitamento e fica no fundo dos reservatórios é lançada para o sistema de esgoto. Além disso, se voltar a chover como antes, o Lava Rápido tem também outro poço de 35 metros de profundidade, com capacidade para armazenar pelo menos 50 mil litros de água, vinda exclusivamente da chuva. Quem fundou o Lava Rápido, o centro automotivo, ele já pensou nisso. Então, se ele pensou nisso, eu acho que ele fez um grande bem para a natureza. Eu acho que se todos fizessem isso, a gente não estava passando por isso que está passando agora. Neste outro serviço, oferecido por uma franquia, a lavagem é a seco, não usa sequer uma gota de água. O produto desenvolvido pela empresa reage sobre a sujeira e facilita a limpeza. Um galão de 20 litros serve para limpar cerca de 80 veículos. Pouco mais de 200 ml são suficientes em um carro pequeno. Quando você olha um carro sendo lavado com aquela mangueira, aquele esguicho, fica evidente que aquilo não faz mais sentido, né? Porque você desperdiçar 300 litros de água para lavar um carro, gerar a mesma quantidade de detrito para o esgoto, é algo que não condiz hoje com uma realidade, com aquilo que o mundo precisa hoje em recursos hídricos e recursos naturais. E quem acordou cedo hoje enfrentou bastante frio em São Paulo. Os termômetros amanheceram registrando apenas 12 graus. E todo mundo quer saber como fica o tempo nesse feriado. Vamos à previsão? Amanhã tem previsão de chuva em parte do interior, mas o dia segue firme aqui na capital. O sistema de baixa pressão, que tem provocado chuva no sul do Brasil, avança e traz as instabilidades amanhã para o centro-oeste e para o sul de São Paulo. Todas as outras áreas paulistas terão feriado com tempo aberto e firme. O frio da madrugada até que diminui um pouco. Em Araçatuba, mínima de 18 e máxima de 30 graus amanhã. Na região de Bauru, os termômetros oscilam entre 15 e 26 graus. E no litoral, os termômetros batem na casa dos 29 graus. Na Grande São Paulo, não chega a fazer calor, mas o dia será de temperaturas agradáveis. A máxima nesse feriado chega aos 25 graus. Na sexta, a nebulosidade aumenta um pouco, mas não chove. A máxima prevista é de 24. E o fim de semana será de tempo aberto e temperaturas na casa dos 25 graus durante a tarde. Agora vamos com as informações do trânsito aqui na capital nesse fim de tarde.
Essas são imagens da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, para quem vai para o Paraíso, trânsito intenso, mas fluindo sem problemas. Do outro lado, quem vai no sentido Consolação, situação bem parecida. Agora temos a Avenida dos Bandeirantes, na Zona Sul. O movimento é bem carregado ali, quase chegando na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Agora é o Eusébio Matoso, na altura do Shopping Eldorado. Trânsito bem intenso para quem vai na direção da Marginal Pinheiros para acessar a rodovia Raposo Tavares. A pista livre é para quem vem para o centro da cidade. E agora a ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado, trânsito carregado. E à esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste, motorista também precisa ter um pouco de paciência neste momento. E agora temos a Avenida Bernardino de Campos, no começo da Paulista. Movimento bem intenso ali para quem segue para as avenidas Jabaquara e também no acesso à rodovia dos Imigrantes. Agora, 9 de julho, trânsito também bem carregado ali no sentido da zona sul da capital, para o motorista que segue do centro em direção às marginais. E a CET já aplicou mais de 1.800 multas a taxistas de São Paulo em 2 semanas da proibição de táxis nos corredores exclusivos de ônibus. Entre o dia 14 e a manhã de ontem, foram em média 203 autuações por dia. Os flagrantes foram registrados em 9 dos 10 corredores construídos só para coletivos na capital paulista. Desde o dia 14, os táxis não podem circular nos corredores de ônibus nos horários de pico, entre 6 e 9 da manhã e entre as 4 da tarde e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Os taxistas podem circular fora do horário de pico apenas nas faixas exclusivas, que ficam à direita, contanto que os veículos estejam com passageiros. E o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, admitiu hoje que a internet móvel deve falhar em 6 dos 12 estádios da Copa. Entre os estádios em que os torcedores devem enfrentar problemas para utilizar a internet no celular estão Itaquerão, a Arena da Baixada e o Mineirão. O ministro disse que o problema pode ocorrer devido à falta de acordos que permitam a instalação de redes Wi-Fi para reforçar a oferta de sinal de internet dentro dos estádios. E termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. 2.700.000 contribuintes ainda não enviaram os documentos. A Receita prevê receber 27 milhões de declarações neste ano. A orientação é para que, mesmo que não tenha todos os documentos em mãos, o contribuinte mande a declaração incompleta e depois envie uma declaração retificadora. Com isso, ele evita pagar a multa pelo atraso na entrega, que é de no mínimo R$ 165,74, ou até 20% do imposto devido. E agora uma dica para quem vai ficar em São Paulo no feriado. Para celebrar a Semana Nacional de Museus, comemorada entre os dias 12 e 18 de maio, a entrada em alguns deles será gratuita a partir desse sábado. Os museus que terão entrada gratuita serão o Catavento, Espaço Cultural da Criança, no centro, a Estação Pinacoteca, na Luz, e o Museu do Futebol, no Pacaembu. Segundo a Secretaria da Cultura, outros museus manterão um segundo dia de acesso gratuito em sua programação. Mais informações sobre os horários e sobre as oficinas especiais durante as comemorações do Dia do Museu estão no site cultura.sp.gov.br. E por hoje o Gazeta News fica por aqui. Acompanhe novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.